vamos lá. Eu vou começar mostrando o caso de mindfulness na vida de uma executiva, a Thaís Requito. Ela gentilmente me passou, eu solicitei esse texto para ela, né? Então, ela escreve assim, que depois de 8 anos de intensa dedicação no trabalho dela na empresa Microsoft Brasil, né? Ela foi reconhecida com um dos prêmios mais concorridos da empresa. E ela começou a receber vários e-mails das pessoas elogiando ela, né? Como uma profissional apaixonada e comprometida com o negócio, me senti anestesiada quando li meu nome naquela lista enviada pelo presidente. Uma chuva de mensagens chegou em seguida, alimentando ainda mais a emoção. O que a maioria das pessoas não sabia é que eu não estava bem. Por meses vivi noites tenebrosas de insônia, emagreci quase 10 quilos, sentia meus braços e pernas formigando, o coração acelerado cada vez que uma nova apresentação ou reunião importante estava prestes a começar. Eu chorava sem motivo, me sentia irritada e sem paciência. Trabalhava até 2 da manhã e acordava às 5 para continuar. Então, muito exaustivo, né? A pessoa tentar mostrar que está bem quando não está bem é um motivo, é uma das causas de exaustão no ambiente de trabalho, né? A gente fingir uma emoção que a gente não tem. Me lembro da apresentação que fiz num grande evento do setor para mais de 500 pessoas. Minutos antes de subir ao palco, eu andava de um lado para o outro no saguão, tentando retomar as sensações nas pernas. Minha boca estava seca, minhas mãos tremiam e pensamentos catastróficos nublavam minha mente. Enquanto me esforçava demais para ser perfeito em tudo, o tempo todo meu corpo adoeceu. Tudo o que eu conhecia até ali foi sendo despedaçado aos poucos. Daí o médico solicita um afastamento de 10 dias, né? E durante esses 10 dias ela escreve assim, com tempo de sobra, sobre esses 10 dias, com tempo de sobra e a certeza de que a situação pedia uma transformação de vida, comecei um novo projeto, me curar da síndrome do pânico. Ela foi diagnosticada, né? Uma querida amiga que soube do que eu estava vivendo me convidou a participar de um curso que ela conduziria como parte do seu projeto de mestrado, um programa de 8 semanas de mindfulness. Um pouco mais adiante no curso, recebemos um convite inusitado, testemunhar o conteúdo mental sem que nos envolvêssemos com ele, né? Que a gente chama de descentramento do ego, decentering. Talvez essa tenha sido a primeira vez que percebi que a mente produzia pensamentos incessantemente, de modo aleatório, e sem que eu pudesse intervir. Eu assistia aquelas ideias, imagens e cenas de terror que passavam pela minha cabeça, e finalmente reconheci que eu não as fabricava voluntariamente. Essa simples e óbvia constatação foi o começo de uma nova etapa de vida. Pacientemente estabeleci a minha rotina diária de práticas de mindfulness, que incluía meditações longas, de manhã e à noite, explorando as sensações do corpo e da respiração, práticas curtas em períodos de transição e atividades rotineiras, como comer e caminhar, que passei a realizar conscientemente. Além disso, eu fazia pausas regulares entre reuniões, ligações e outras atividades, para checar qual era o meu estado físico e emocional. Isso permitiu que eu ganhasse intimidade com o meu corpo e a minha mente para tomar decisões sábias de autocuidado. Então, essa arte de saber fazer pausas, né? Então, a gente sempre está num modo de atenção, que eu gosto de chamar de atenção por tarefas, né? Atenção para tarefas, certo, errado, fracasso, sucesso, gosto ou não gosto. Atenção de tarefas, atenção de tarefas. Isso exaure o sistema executivo do cérebro, né? Então, existem outras redes neurais que podem descansar isso, né? Que requer uma pausa. As reuniões com clientes também se tornaram mais efetivas, porque aprendi a ouvir atentamente as necessidades de negócio de cada um deles. Então, primeiro a gente ouviu falar
de uma profissional de alto desempenho sem mindfulness. Daí, a mesma profissional adoecendo e ficando mal, né? Precisando de bem-estar. Num terceiro momento, mindfulness ajudando ela a recuperar o bem-estar. E agora vamos ver se mindfulness também ajuda a melhorar o desempenho no trabalho, né? A efetividade. Então, a escuta, a efetividade das reuniões com clientes ficaram melhores, né? Com o passar do tempo, fui me sentindo cada vez mais fortalecida, estável e feliz. Minha capacidade de concentração se fortaleceu. Me tornei mais assertiva e consciente das minhas forças. Esse é um aspecto chave, né? Foi o tema do pós-doutorado que eu fiz com a supervisão do Marcelo De Marzo, de olhar para dentro e ter mais clareza de propósito, de valores. Valores e propósitos não são ilhas, são pontes. Se a gente tem clareza de propósito e de valores, né? Esse gesto do autoconhecimento, que ele é introspectivo num primeiro momento, e num segundo momento, ele possibilita o compartilhamento de valores e de propósitos, né? E isso traz uma experiência com a vida profissional totalmente diferente. Eu parecia conectar pontos que não eram óbvios para a maioria, criatividade. Entregava mais em menos tempo, desempenho, e colaborava melhor com as pessoas. Quanto mais eu conhecia sobre mim mesma, mais me conectava profundamente com os outros. Então, na experiência da Thaís, né, a gente vê essa sucessão de fases de autodesempenho, adoecimento, busca de bem-estar, encontra bem-estar e depois aumentando o potencial dela de se conectar com as pessoas, com seus valores e ter maior clareza sobre os fatos, né? Eu gostaria de fazer uma comparação dessa história da Thaís, né, com um método de gestão do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, elaborado pelo Otto Scharmer, que ele denomina a teoria U, e tem nesse livro o essencial da teoria U, né? Nas nossas pesquisas, por exemplo, essa da Renata Frateschi, no Hospital das Clínicas, sobre o efeito do treinamento baseado em mindfulness no engajamento no trabalho de lideranças em saúde, em hospital universitário, em combate ao Covid, né? Então, foi mindfulness com as abordagens de escuta da teoria U, o trabalho dela, né? Então, várias das nossas pesquisas, do nosso grupo de pesquisa, faz essa combinação de mindfulness com teoria U. O que é teoria U, do Otto Scharmer? É um método de gestão, Awareness-Based Systems Change. Awareness é uma palavra que vários autores utilizam para descrever mindfulness também, né? Então, é um método de gestão de mudança organizacional com base em mindfulness. Gestão de projetos colaborativos, que vai diferenciar 4 tipos de consciência. E a pergunta dele é: o que é preciso para aplicar o poder de mindfulness na transformação de sistemas sociais coletivos, né? E como a gente pode fazer a meditação para a gente se tornar as meditações para a gente aumentar ainda mais nossa consciência sobre as nossas fontes de curiosidade, compaixão e coragem. Curiosidade nos conectam com as sutilezas dos fatos, compaixão nos conectam com as pessoas, os stakeholders, né? E curiosidade e compaixão nos conectam, então, com um ambiente de inovação, um ambiente de projetos colaborativos. E a coragem de fazer esse autoconhecimento prático, né? Para a gente se reposicionar, para a gente achar esse norte dos nossos valores essenciais, do nosso senso de propósito. Então, basicamente, a teoria U vai falar assim, né? Que a gente está acostumado a ver efeitos na empresa, nos hospitais, nas escolas, no âmbito institucional ou num âmbito social maior, o sistema de transportes, o sistema bancário, sei lá, sistemas maiores, né? É fácil a gente analisar os efeitos, resultados, né? Positivos e negativos. E esses resultados, o Otto Scharmer
considera que são decorrentes de um piloto automático, né? Um padrão estabelecido naquele grupo, naquele time, naquela empresa ou naquele setor de negócios. Padrões mais ou menos estáveis, né? De como que a gente toma a decisão aqui? Esse é o nosso estilo de tomar decisão. Esse é o nosso estilo de tomar ação. De a gente se comunicar e o pensamento do dia a dia, né, no piloto automático. E esses padrões, eles são decorrências do estilo de relacionamentos entre as pessoas, principalmente a escuta. Se a gente tem um relacionamento em bolhas cognitivas, meio que preso em bolhas cognitivas, é totalmente diferente se existe mente aberta, né? Mente aberta para compreender informação diferente de outros grupos humanos, de stakeholders, enfim. Então, aprendizagem fora da bolha, que é bem diferente da coração aberto, né? Que são relacionamentos que têm a característica de serem pautados pela escuta empática, e os relacionamentos decorrentes da escuta generativa, que promove novas ideias, apoiar os inovadores, né, mutuamente. E tudo isso, então, resultados dependem de padrões. Padrões dependem do tom, a qualidade dos relacionamentos entre as pessoas que estão trabalhando juntas. E essa qualidade dos relacionamentos depende de meditação ou não meditação, né? Tem meditação, download. A gente trabalha pelos hábitos mentais, confirmando as nossas certezas, né? Então, a gente, como se estivesse numa câmera de eco. A gente fala eco, eco, e ouve, né? Eco, eco. Ah, viu? Ele concordou comigo, é eco. Eu falo minha opinião e as pessoas concordam, porque eu estou preso em bolhas sociais e estou preso nas minhas opiniões, né? Abertura mental, atitude mental empática, atitude mental generativa. Tipos diferentes de meditação vão levar a tipos diferentes de atitudes mentais, que vão dar tons diferentes para relacionamentos, para padrões de tomada de decisão e resultados positivos e negativos, né? Então, aqui, né, fazendo aqui essa ênfase científica, o Otto Scharmer, é importante falar que ele não é um professor pesquisador do MIT. Lá tem dois tipos de pesquisadores, né, de professores. Professor pesquisador, que faz artigo científico e tal, e tem lecturer, aquele que dá aulas. Ele é um professor que dá aulas. E ele está se aproximando cada vez mais com outras pessoas que fazem pesquisa. E aqui eu vou mostrar como as ideias do Otto Scharmer, que ele construiu junto com muitos meditantes em várias partes do planeta, inovadores, empreendedores sociais, empreendedores empresariais, enfim. Ele entrevistou mais, acho que 100 ou 150 líderes de negócio durante muito tempo para criar esse framework, essa estrutura conceitual da teoria U. E aqui eu vou fazer mostrar a relação com pesquisas acadêmicas de mindfulness. Na nossa área, que é a administração, né, ciências organizacionais, uma revista acadêmica muito importante se chama Journal of Management, e tem essa revisão, que hoje é um clássico na nossa área, Contemplating Mindfulness at Work, an Integrative Review, contemplando o mindfulness no trabalho, uma revisão integrativa, né, do Good e outros colegas, em 2016. Então, maravilhoso o artigo. Então, mindfulness, como estado mental, como traço, como prática de meditação, como intervenção, mindfulness vai impactar na qualidade da atenção, estabilidade, controle da atenção, autorregulação da atenção, eficiência. E isso vai melhorar lá embaixo relacionamento do trabalho, desempenho no trabalho, relacionamento do trabalho e bem-estar no trabalho, em função de como o mindfulness impacta as funções cognitivas, regulação emocional, regulação comportamental e o bem-estar fisiológico. Então, aqui um breve resuminho, né? Então, a atenção, mindfulness vai atuar na qualidade da atenção. Isso vai impactar na cognição, no funcionamento mental, cognitivo, emocional, comportamental. Isso vai impactar o desempenho no trabalho, relacionamentos no trabalho e bem-estar no trabalho, né? Outra revista super importante na nossa área, que é o Academy of Management Review,
ele é uma revista de novas teorias de administração, novas teorias organizacionais. E o Ravi Kudesya, que é um super pesquisador de administração e um meditante, né, de ascendência indiana, atuante nos Estados Unidos, eles têm esse artigo maravilhoso, Mindfulness como prática metacognitiva. Então, é um artigo teórico, brilhante, de uma revista bem difícil de publicar. Então, a gente tem essas três camadas, né? Lá embaixo, a gente tem o dia a dia nas organizações. A gente toma decisões com base em informações, com base para utilizar e organizar os recursos, né? E os conceitos que a gente tem, a gente usa para a gente organizar as informações e os recursos, fazendo a estruturação organizacional no dia a dia. E a gente tem essa outra camada, que é a atenção, que é esse mindfulness mais ligado ao Jon Kabat-Zinn, né, da gente trabalhar, desacelerar, estar mais presente na experiência sensorial, estar mais presente quando a gente fecha os olhos, né, nas sensações da respiração, e a gente trabalha a qualidade da atenção. E o mindfulness da Ellen Langer, né, da psicologia social de Harvard, que é totalmente diferente do que o mindfulness do Jon Kabat-Zinn. O mindfulness do Jon Kabat-Zinn, meditação, inspirado no budismo sem ser budismo, né, laico, mas meditação, meditação, meditação. E o da Ellen Langer, não, é criatividade, reconceituar coisas, porque ela não estudava mindfulness, ela estudava mindless. O campo dela era trabalhos desatentos. Deu uma besteira, deu uma falha, mindless. E com o tempo ela foi fazendo o contraponto de mindless com mindfulness, né? Faz um sentido totalmente diferente do Jon Kabat-Zinn. De criatividade. E aqui, o Ravi Kudesya, de uma forma genial, ele traz esses dois mindfulness, da Ellen Langer e do Jon Kabat-Zinn, de uma forma integrada. Um para captar a informação, né, para estar sem julgamento, acessar sutilezas das informações sobre os fatos e as pessoas, e o outro para criativamente lidar com essas ideias que a gente usa no dia a dia para fazer, na prática, a gestão das empresas e das organizações e instituições. E daí ele vai mostrar que o mindfulness ajuda a gente a fazer o monitoramento do processo cognitivo, que é esse último nível aí, lá em Simão, né? Em que a gente que mindfulness ajuda a gente a monitorar. Então, que seria o descentramento, né? Metacognição. Bom, a gente viu no relato da Thais, né, em primeira pessoa, ela relatando, peguei apenas trechos do texto dela, a gente viu no relato dela que ela se sentiu que a mindfulness ajudou ela a ouvir melhor clientes e colaborar melhor com pessoas, né? E na teoria U também. A teoria U, ela vai nos convidar a meditar para ouvir. Medita, medita, ouve, ouve, né? Com uma atenção, uma escuta contemplativa, né? Uma escuta ativa, factual, uma escuta empática, ligada à compaixão, conexão humana e receptividade para novas ideias, para insights, né? Bom, e será que existem pesquisas acadêmicas que mostram que tem uma ligação entre mindfulness e cooperação? Então, nessa revista de Neuroimage, né? Então, esses pesquisadores em 2016 mostraram que o treinamento de mindfulness aumenta as tomadas de decisão cooperativas em trocas econômicas. O que eles fizeram? Será que o treinamento de mindfulness aumenta comportamento cooperativo? Então, eles pegaram uma amostra de 26 pessoas que tiveram um curso de 8 semanas de mindfulness e o grupo de controle, 8 semanas de movimentos corporais e alongamento. A chamada não era mindfulness. Num campus universitário, convidamos quem quiser fazer parte de uma pesquisa sobre como sair do estresse. Essa foi a chamada. E daí sortearam as pessoas, mindfulness num grupo, alongamento e movimentos corporais no outro, né?
E daí a pessoa está num equipamento desse e vendo o jogo do Ultimato. Sabe o jogo do Ultimato? Então imagina assim, que tem você e você faz uma dupla com o João. Você está lá naquela máquina e estão pesquisando o teu cérebro, né? E daí eles falam assim, olha, você e o João, vocês podem ganhar R$1.000. Mas o jogo é assim, o João, ele vai definir, ele vai propor a regra de partilha. E daí o João propõe assim, 50% para mim, 50% para você. O João que propõe a regra da partilha. E você decide se sim ou não. Se você falar que sim, você vai ganhar R$500 e o João vai ganhar R$500. Se você falar que não, ninguém ganha nada, tá bom? Então fizeram isso 20 rodadas desse jogo, né? Vai que se o João falar, espertão, 90% para mim, João, né? O João fala 90% para ele, R$900 para ele, R$100 para você, que está lá na máquina. Se você falar não, ninguém ganha nada, né? Qual é mais racional? Qual é mais racional a decisão, né? Então é assim o jogo. Medições do cérebro em equipamento de ressonância magnética com 20 sucessivas rodadas no jogo do Ultimatum Game, antes do treinamento, dos treinamentos, né? Mindfulness e alongamento, e depois dos treinamentos mais 20 rodadas, 40, né? 20 e 20. E daí os cientistas constataram um aumento em jogadas cooperativas apenas para o pessoal que meditou mindfulness e não no grupo de controle. Isso levou a ganhos financeiros maiores, coletivos maiores, para as pessoas que jogaram, que participaram do treinamento de mindfulness, né? Curiosamente, aumentou a atividade neural nessa região do cérebro, área septal, durante os comportamentos cooperativos, né? Que é uma área que está relacionada com atitudes pró-sociais, a capacidade de estabelecer conexões sociais. Então, qual é a conclusão? O treinamento de mindfulness é um método efetivo para a gente aumentar a capacidade, treinar, né? Que nem vai para a academia, trazer disposição física, força física e tal, a gente pode treinar a nossa capacidade de conexão social. Com que técnica? Mindfulness. E pode aumentar o comportamento cooperativo. Bom, aqui, para a gente entender mais a teoria U, né, e nessa interlocução com artigos científicos, um artigo super importante, né, que o De Marzo uma vez trouxe numa apresentação, eu sempre uso esse artigo. Então, esse Dow, Lutz e Davidson, eles tentaram classificar as famílias de meditação que estão sendo estudadas cientificamente atualmente, né? Então, as meditações atencionais começaram a ser estudadas cientificamente lá no fim dos anos 70, começo dos anos 80, com Jon Kabat-Zinn, quando ele pega as técnicas budistas, né? Foco na respiração, escaneamento corporal, essas técnicas atencionais de presença, né? Mente aberta. Então, isso a gente tem aí 40 anos de estudo acadêmico. São técnicas milenares, obviamente, né? Mas estão no laico há pouco tempo. Então, há 40 anos que a gente está pesquisando os efeitos das meditações atencionais na saúde e na vida profissional das pessoas. Depois, as meditações da compaixão, elas surgiram depois no ambiente laico, né? Hoje já estão muito robustas também, uma grande quantidade de pesquisas, né? Então, meditações de conexão humana, por exemplo, a da compaixão, e de reforçar atitudes éticas, que esses cientistas chamam de técnicas construtivistas. E o mais recente, que é pouquíssimo estudado, mas está aumentando, mas é muito recente, são justamente as meditações mais importantes nas tradições espirituais. No budismo, para meditantes avançados, no hinduísmo, né, no judaísmo, como é que chama? Cabala, no sufismo islâmico, antroposofia, enfim, várias técnicas, várias tradições espirituais, elas têm no momento mais avançado as meditações de insight, inquiry, indagação, e não dualidade, desconstrutivistas, né?
Acho que uma das poucas exceções aqui é o Zen budismo. Ele já traz essa atitude mental, essa intenção, logo no começo, logo de cara, né? Junto, de forma integrada, com a meditação atencional, já tem uma intenção de ser de insight e de indagação. O Vipassana também, né, nesses retiros de 10 dias, ele tem essa intenção de ter insight sobre as ideias centrais do budismo, né? Sofrimento, impermanência, etc, etc. Uma coisa é o teorizar, tematizar, outra coisa é a experiência, né? Então, essas 3 famílias de meditação, elas se relacionam com a teoria U. Então, as técnicas de mente aberta, para eu me conectar com as sutilezas dos fatos, as técnicas de compaixão para eu me conectar com os stakeholders, com as pessoas, e daí eu entro num silêncio intencional, num retiro, e daí sim eu faço esse jogo de open awareness, focus awareness, né? Atenção focal e atenção aberta para trazer um estado de receptividade mental para insights. Isso tem muito a ver, obviamente, com inovação e empreendedorismo. Então, qual foi o processo de construção da teoria U pelo Otto Scharmer, né? Ele fez entrevistas em profundidades com líderes de empresas, cientistas de cognição, meditantes e artistas. Um dos entrevistados foi o Brian Arthur, que é um economista, professor em Stanford, especializado nos processos econômicos do Vale do Silício e um super praticante de práticas contemplativas chinesas e um apaixonado pela sabedoria chinesa, né? Sabedoria espiritual chinesa. Então, o Brian Arthur falou que quando ele vai tentar entender um pouco um ambiente novo, onde fenômenos econômicos estão borbulhando, assim, no Vale do Silício e tal, e que as teorias do passado não ajudam a compreender aquele fenômeno do presente, o que ele faz? Ele simplesmente vai lá e observa os fenômenos. Observa bastante para conseguir driblar esses padrões mentais explicativos pelo piloto automático descontextualizados, né, que vão baixando. Depois de observar, ele faz um retiro mental e deixa surgir das profundezas da experiência mental insight, um saber interior emergir, né? E depois ele age, ele toma ação para ir validando e aprender fazendo esse processo de prototipagem, né? Isso me remete bastante, né, ao pintor Zen. Os pintores Zens, enquanto que o pintor ocidental vai lá, olha uma paisagem, já começa a pintar de cara, né? Vê aquele detalhinho, tenta retratar. Vê aquele detalhinho, tenta retratar. O pintor Zen, ele vai naquele ambiente e observa a natureza, aquela paisagem que ele vai pintar, sem pintar nenhum traço. Observa um dia, 2 dias, 3 dias, vários dias, até ele ter uma imagem interna, até ele ter uma relação de não dualidade com aquelas imagens e cores e formas. E daí, rapidamente, ele pinta porque vem de dentro, né? Então, um gesto muito semelhante. Observar, fazer um retiro para deixar a criatividade emergir a partir da interconexão. Então, mente aberta e coração aberto se interconecta. E a partir desse, né, o Thich Nhat Hanh, o Thai, a partir do interser, a gente cria. Então, o Brian Arthur, ele falou o seguinte para o Otto Scharmer: suponha que eu tenha caído de paraquedas em alguma situação no Vale do Silício, uma situação complicada e dinâmica que talvez eu estaria tentando entender. Eu observaria, depois eu simplesmente faria um retiro. Se eu tivesse sorte, seria capaz de entrar em contato com algum lugar interior profundo e permitir que o conhecimento emergisse, né, que vem de baixo, surgindo assim, né? Você espera e deixa a sua experiência se transformar em algo apropriado. Então, é toda uma forma de trabalhar a partir
de experiências mentais mais profundas, menos superficiais, menos reativas, né? Apertou um botão, já toma uma situação rápida, assim, né? Então, realmente desacelerar esse processo criativo que faz a gente liderar e fazer a gestão das organizações. Em certo sentido, não há tomada de decisão, porque a coisa a ser feita se torna óbvia. Você não pode se apressar. Muito disso depende de onde você vem mentalmente, de quem é você como pessoa. Isso tem muitas aplicações para a administração. Então, essa foi a origem da teoria U, né? Do primeiro modelinho. Estou basicamente dizendo que o que conta é de onde você vem dentro de você mesmo, né? Então, de que estado mental? Eu estou tomando ação do piloto automático ou estou tomando ação a partir de uma interconexão contemplativa com os fenômenos? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Eu usei um pouco isso como professor universitário, né? Uma época eu tinha que dar aula de filosofia, antes da pandemia, né? Eu dou aula de filosofia para administração há 8, 9 anos, apesar de não ser filósofo. E eu notava, né, que as primeiras turmas a minha disciplina era muito ruim. E daí eu notava, né, o tédio na cara dos alunos, né? Eu sofria muito em ver quanto eu gerava sofrimento neles, né? O tédio. Tem vários estudos acadêmicos que mostram que boredom, tédio, é um sofrimento recorrente no estudo universitário em vários lugares do planeta, China, Europa, boredom, tem vários estudos. E eu estava lá presenciando, né, as pálpebras pesadas, a baba saindo quando a pessoa dorme, aquela cara de tédio, estava muito ruim as aulas. E um dos tópicos da filosofia é a morte, o significado da morte, que, aliás, no Mindfulness, né, é bem importante. Algumas práticas que a pessoa se visualiza prestes a morrer. No livro do Marcelo Demarzo e do Javier Campaio tem essa técnica, né, em que a gente se imagina prestes a morrer, e daí a gente, a partir dessa situação, a gente imagina qual os nossos valores, o nosso legado, etc, etc. Meditação relacionada à impermanência, para a gente ter um despertar para o valor da vida no dia a dia, né? Não é um sentido mórbido e de deixar a pessoa triste, ao contrário, a pessoa valorizar ainda mais a vida a partir de propósito e de valores, né? Bom, então, esse tema da morte, ele é tematizado por muitos filósofos, desde a antiguidade até todas as fases da filosofia, da história da filosofia. Vários protagonistas da filosofia ocidental tematizam a morte. E quando eu trazia isso para os alunos, eu via esse tédio deles, não conectava, né? E daí eu meditei, de forma similar ao Brian Norton, eu comecei a lembrar dos detalhes visuais, assim, da minha memória visual, das expressões de tédio dos alunos, e me conectar. E lembrando, quando na graduação eu sentia tédio, né? E eu fiz isso vários dias. E a partir disso eu tive insights de como tornar a aula mais interessante, com mais sentido para os alunos, né? Tenho recebido feedbacks muito bons. Então, por exemplo, de trazer histórias de jovens da idade deles que o médico fala, você tem 6 meses, você vai morrer de câncer, né? E daí são histórias reais, muito marcantes, de jovens, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, tem jovens brasileiros que decidem naqueles 6 meses, por exemplo, um deles, o Tsar, que é um caso famoso, Clouds, tem um filme da Disney que retrata isso, que ele decide investir na música e ele cria uma música que viraliza e que expressa em palavras simples, a partir da experiência dele, a reflexão sobre a morte, de valorizando aqueles 6 meses que ele tem de vida e trazendo mais clareza sobre o senso de propósito e valores dele, né? E os alunos se super conectam quando a gente traz esse aspecto. Antes da pandemia, até, a gente via esse vídeo, e daí os alunos, em grupos de 5, eles tentavam falar se eles vivenciaram, conhecem pessoas em situações semelhantes, terminais, né? E como é a reflexão sobre o sentido da vida a partir
desse se confrontar com a impermanência da existência, né? E daí era muito forte, né? Os alunos se conectavam muito. Durante a pandemia e depois da pandemia eu tive que tirar isso porque eles estavam muito vulneráveis, né? Com os falecidos, familiares falecidos na pandemia. Então, eu diria que hoje eu adoro dar aula, né? Principalmente aulas presenciais, e eu percebo que boa parte dessa minha trajetória como professor, quando eu consigo passar uma mensagem, é de meditar sobre as minhas experiências de frustração. A frustração é muito importante para o comunicador, para o docente, me parece, meditativo, né? É uma super oportunidade, meditar essa frustração. E alguém está com o som aí ligado. Bom, vocês conhecem Attentional Blink? Eu vou deixar aqui, se vocês colocarem, né, Attentional Blink no YouTube, aparece um vídeo, aqui eu vou só contar para vocês, né, como é isso. Então, é um teste assim, é um teste que aparecem, esse daqui, por exemplo, esse daqui ele aparece uma sequência de letras, muito rapidão, e daí ele fala qual é a letra que vem depois do W, né? E muitas pessoas conseguem ver e muitas pessoas não conseguem ver aquela letra que vem depois do W, né? E essa é uma forma do teste, e aqui uma outra em que tem uma sequência que passam letras, né? Você está como se fosse aqueles exames de vista que a gente faz no oculista, né? Que mostra letrinhas, imagina passando letras muito rápidas, e depois um 3, algumas letras e um 9. E as pessoas veem o 3, mas não veem o 9. Por quê? Porque a nossa atenção pisca. O nosso sistema de atenção cansa, e daí ele dá uma descansadinha e volta. E naquilo que pisca, a gente perde informação. Então, olha que interessante, essa pesquisa, né, de treinamento mental, como afeta a distribuição de recursos limitados do cérebro, recursos atencionais. Então, eles separaram, fizeram o teste nas pessoas, esse teste de Attentional Blink, antes da meditação, e depois de 3 meses de treinamento de meditação, fizeram novamente o mesmo teste, né? E daí as pessoas conseguem perceber, um percentual bem maior de pessoas conseguem perceber as duas informações visuais. Qual é a decorrência lógica disso, gente? Que no estado de atenção dispersa, a gente perde informação visual, né? Então a gente vê as coisas, mas não olha, mas não vê. Então a gente perde informação. Bom, outra entrevista que o Otto Scharmer fez, muito importante, é com o famosíssimo, né, Francisco Varela, uma grande perda da humanidade, a morte, ele morreu muito novo, né, um cara muito criativo, um meditante budista e um super cientista de neurociência, um chileno atuante na França. Então, o Varela falou o seguinte para o Otto Scharmer: será que as pessoas podem cultivar esse processo da gente se tornar consciente nas nossas experiências? Eu estou ouvindo alguém, eu estou observando um cliente, eu estou observando um problema organizacional, uma falha organizacional. Esse processo central da gente se tornar consciente para as experiências, será que a gente pode treinar isso, cultivar isso, como se fosse uma competência? E ele acha que esse processo central de treinar nossa capacidade de presença consciente são 3 gestos da consciência: suspensão, redirecionamento e deixar ir. O que é suspensão? Suspensão é a gente perceber vieses mentais, perceber filtros cognitivos, padrões habituais, né, mentais, o piloto automático. Então, está aqui a teoria U, a partir do diálogo com o Varela, o Otto Scharmer pegou aquele framework, aquela estrutura conceitual,
que ele esboçou com o Brian Arthur, e aqui ele foi detalhando mais, e esse é o framework, essa é a estrutura conceitual da teoria U. A gente perceber nossos vieses cognitivos, né, os nossos hábitos mentais, preconceitos, modelos mentais desatualizados ou descontextualizados, né? Então, esses padrões de pensamento e de emoção, a gente percebe como a gente baixa isso e pelo descentramento do ego, né? E a gente suspende, é como se fosse num país frio. A gente vai para uma reunião, a gente tem um casacão, sobretudo. E pelo menos na época que eu morava nos países frios, é um sinal de educação você tirar aquele sobretudo, aquele casacão, você pendura no cabide e deixa para fora da sala da reunião. E você vai para a reunião só com uma blusa de lã, então, e você volta, coloca teus sobretudo e vai lá para a neve, vai lá para fora, né? Então, essa analogia de suspending, que oh, meu Deus, David Bohm, por exemplo, ele usa essa analogia. Então, é como se você pendurasse aquela tua opinião pelo piloto automático num cabide e você olha ele, né, em descentramento do ego. Isso seria suspender. E daí, quando você suspende esses vieses, você consegue open mind, você consegue ver com mente aberta, você consegue ver os detalhes dos fenômenos com riqueza de detalhes, né? Como a gente viu nesse teste com as letras do attentional blink, da piscada da atenção. Daí a gente redireciona para a interioridade, para a experiência mental. A gente tenta, com compaixão, com open heart, coração aberto, a gente tenta sintonizar o nosso sentimento com o sentimento do outro, né? E com isso a gente se sente dentro de dentro daquele fenômeno, né? Que é uma experiência subjetiva, mas importantíssima para o processo criativo. E daí a gente pode ter, a gente entra no retiro, a gente entra no silêncio intencional, atenção focal, atenção aberta, e se abre para insight. E quando vem insight, a gente pode se reposicionar, um senso de presença, se conectando com as fontes da nossa curiosidade, compaixão e coragem, né? Senso de busca de sentido. E daí a gente consegue se reposicionar, deixando padrões de comportamento ou de posicionamento disfuncionais para trás, letting go, e deixando vir novos posicionamentos e novas atitudes que aquele processo de inovação demanda. Daí a gente cristaliza uma visão e uma intenção e prototipa alguma coisa prática, agindo e mudando aquele sistema. Esse é o framework da teoria U, né? Então, quando a gente fala de suspender julgamentos mentais, eu vou mostrar uma imagem aqui. O que você vê quando você vê essa imagem aqui, ó? Então, numa exposição de arte na França, essa imagem foi apresentada para as pessoas, né? E algumas pessoas que estavam com crianças lá, com filhos, e ficaram muito constrangidas, né? Com essa imagem. E os filhos falaram assim: ah, mamãe, que bonitinhos golfinhos. E a mãe: hã? Como assim? Quantos golfinhos você vê naquela mesma figura? Alguém consegue ver algum golfinho aí? Será que tem um, tem dois, não tem nenhum? São 9 golfinhos. Naquela figura tem 9 golfinhos. Então, os adultos, em geral, veem um casal numa cena amorosa meio caliente, e as crianças não veem cena amorosa, elas veem golfinhos, né? Crianças pequenas. Então, o que as pessoas têm na cabeça, né? Então, o mindfulness ajuda a gente perceber essa tendência que a gente tem de ver as coisas já por um viés. Eu tenho estudado bastante a minha jornada atual está sendo de estudar desconstrução mental de vieses racistas institucionais, né? E tem uma praia maravilhosa para mindfulness aí, tem muita coisa de pesquisa de ciência, como é que chama? Psicologia social, tem um livro de Harvard,
The Conversation, do Robert Livingston. Tem livros de mindfulness. Tem um livro maravilhoso, Inner Work of Racial Justice, o trabalho interior da justiça racial, de uma professora de direito, instrutora de mindfulness, que ela tem um programa de mindfulness para a gente perceber vieses racistas, né? Enfim, o racismo institucional é uma coisa muito interessante de ser estudada, e eu percebo, né, como... então, tem até vídeos muito interessantes, se colocar no YouTube, vieses raciais, gestão de pessoas e tal, aparece mostrando uma cena de uma pessoa branca com uma roupa X correndo. E daí pergunta... eu vou passar o nome dos livros, depois eu passo aqui. E daí pergunta para um pessoal de RH, o que essa pessoa... você vai ver a foto. O que você acha que essa pessoa está fazendo? Ah, ele está malhando, está treinando o condicionamento físico dele. Mostra a mesma foto, na mesma posição, com a mesma roupa, uma pessoa negra correndo também. E o que ele está fazendo? Para um outro grupo de pessoas de RH, né? Ah, ele está fugindo. E assim, com várias cenas, várias fotos, a gente percebe que as interpretações são totalmente diferentes, né? Bom, então vamos. Então, redirecionar a atenção para a experiência interior das pessoas, para empatia. O que é isso que o Otto Scharmer fala, né? Será que tem alguma base científica? Então, tem uma pesquisa fascinante do Livingston UF, bem antiga, de 92, sobre empatia e o substrato fisiológico do corpo, né? Então, o que eles fazem? Então, pelo que eu entendi, é assim: você pega uma pessoa e você mede vários sinais fisiológicos dela, batimento cardíaco, se sua na mão, que tem a ver com estresse, várias mensurações. E daí, duas pessoas, um casal, e esse casal vai discutir, fazer uma DR, discutir o relacionamento, vai falar de um conflito. Sorteia, cara ou coroa, e vê quem das duas pessoas vai falar do conflito, né? E filma as duas pessoas falando sobre o conflito. E depois, cada pessoa, se eu fui filmado, eu vou ver o vídeo de eu sendo filmado, discutindo o relacionamento, e a cada momento da filmagem, eu tenho que falar que emoção eu senti, né? Então, aqui eu senti raiva, uma raivona, uma raivinha, um medinho, um medão, que emoções eu senti, a intensidade e tal. E daí, eles mostram esse vídeo para uma terceira pessoa, que não é o casal, e essa pessoa vai ver o vídeo de uma das pessoas, né, que passaram pelo vídeo, e ela vai ver cada cena e vai chutar que emoção ela acha que aquela pessoa está tendo. Ah, eu acho que ele está com uma raivinha agora, eu acho que está com uma raivona, um medinho, um medão. E é uma forma objetiva de medir empatia, a capacidade de adivinhar, né, de decodificar qual é a emoção das pessoas. E a coisa mais interessante que aconteceu é o quê? É que essa pessoa que está chutando também mede os sinais fisiológicos dela. E o que os cientistas perceberam? Olha que doido! Que as pessoas mais empáticas são aquelas que elas conseguem observar tão bem a outra pessoa, que ela está tendo empatia, que o corpo da pessoa observadora começa a imitar os sinais fisiológicos do corpo, né? Batimento cardíaco, suor na mão, não suor na mão, começa a imitar os sinais corporais da outra pessoa. Olha que interessante. Então, a pessoa entra numa experiência mental e tem uma sincronicidade aí, né? Fisiológica, né? Então, eu interpreto isso dessa forma. E quando o Otto Scharmer fala de redirecionar, então, por exemplo, racismo, né? Eu confesso para vocês que eu tinha um viés
Eu nunca estudei esse assunto. Eu comecei a estudar há um ano e meio, mais ou menos. Eu confesso para vocês que eu acreditava totalmente no mito do racismo, como é que chama? Mito da democracia racial. Eu achava que não tinha mais racismo, né? Que eram casos extremos, que racismo é xingar ou agredir fisicamente, e que, como isso não acontecia nas instituições que eu frequento, nessas instituições não haveria racismo. Simples assim, né? Eu acreditava que é o mito da democracia racial, né? Que a gente está bem. Isso é África do Sul, com apartheid, as políticas de discriminação, de segregação nos Estados Unidos, e a gente não teve isso, então a gente está bem, né? E daí, simplesmente ao praticar a escuta factual, a escuta empática, com vários afrodescendentes, né, uns 20 a 30, no campus da USP, Ribeirão, graduandos, pós-graduandos, docentes, prestadores de serviço de segurança, na Universidade Unipalmares, eu estou vindo de uma imersão na Bahia, em Salvador, Quilombo, simplesmente de ouvir, e sem julgar, simplesmente ouvir. Essas várias pessoas, o Decentering permitiu eu ver, nossa, eu estava preso no tapume visual, no tapume mental da democracia racial. Eu achava que não existia sofrimentos pelo simples fato que eu não fazia pergunta, eu não dava oportunidade das pessoas darem voz às experiências positivas e negativas delas enquanto afrodescendentes, e se tinha discriminação ou não, né? Daí, quando a gente não ouve, né, aqueles macaquinhos, né, que põe a mão aqui, nos ouvidos, nos olhos e na boca, né? Quando a gente se fecha, é óbvio que daí o problema a gente não participa. E quando a gente participa, a gente ouve, daí começa exatamente pelo meu lugar social de homem branco, né? Que isso é um capítulo à parte, porque um homem branco antropólogo, psicólogo, é uma coisa. Alguém administrador feito para gerar resultado, eu sei que eu sou um dos caras mais insensíveis que eu conheço, né? E daí eu percebi que não é que eu sou insensível, é que eu só sou sensível para onde eu direciono a minha atenção, é só para quem eu escuto. Se eu não, e eu tenho muitos amigos negros, etc., convivo com várias pessoas negras, mas uma coisa é você conviver para dar risada, para jogar um esporte, para trabalhar, mas a minha experiência eu morei na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Morei bastante tempo na Alemanha. Eu me sinto mais próximo da experiência dos alemães brancos em relação a sofrimento. Meu padrão de experiência é muito próximo dos europeus e dos norte-americanos, o tipo de sofrimentos que eu tenho, ou das pessoas brancas do Brasil. E essas conversas me levaram a perceber que a distância psicológica que eu tenho enquanto ser que sofre, né, o tipo de sofrimento, a experiência de sofrimento com pessoas afrodescendentes do Brasil, é uma distância de experiência totalmente diferente, muito mais distante do que quando eu conversava com pessoas de outras nações, racializadas do jeito que eu sou racializado, né? Muito louco isso. Então, para mim está sendo uma experiência muito real, agora, finalmente, me sensibilizar para as histórias. Então, já que a gente está falando disso, deixa eu contar algumas histórias, né? Então, é assim, eu tenho duas disciplinas optativas, Mindfulness e Teoria U. É muito delicado, Emanuele. Então, nessas duas disciplinas, eu convidava pessoas afrodescendentes para fazerem relatos, né? A gente meditava, escutava a pessoa. E isso alimentar inovações nas outras disciplinas, teoria organizacional e filosofia, né? Bom, uma história, uma aluna afrodescendente de Capão Redondo, na cidade de São Paulo, que agora estuda com a gente em Ribeirão, ela relatou o seguinte: aos 6 anos de idade, ela foi na escolinha, a professora falou: pessoal, vamos contar uma história de princesa. Contou a história de princesa. Agora, pessoal, vamos fazer um teatrinho sobre a história da princesa. Professora, eu quero ser a princesa. Imagina a professora falar que não, né? Ah, que bacana, Emanuele, que bacana. Então, não, princesa não é negra. Imagina isso, aos 6 anos, o trauma. Daí essa moça finalmente ela chega para estudar em Ribeirão, ela vai numa loja comprar uma roupinha, alguma coisa assim, e aí chega alguém e fala para ela: cuidado para não roubar nada.
Pessoal, eu juro que eu achava que eram casos extremos, assim, de xingar e de agressão física, longe dos meus ambientes institucionais. Eu não achava que isso era possível e que acontecesse nos meus ambientes institucionais, né? E assim, eu recebi muitos e muitos e muitos relatos, né? E daí eu percebo na minha mente de homem branco, será que é frescura? Será que está exagerando? E daí o decentre, peraí, é outra experiência totalmente diferente, né? Quando eu lembro dos meus antepassados, quando as pessoas afrodescendentes lembram do sofrimento dos seus antepassados, são experiências mentais de ancestralidade e tal, totalmente diferentes. Eu estou engatinhando ainda nesse terreno, né? Mas se está exterior a você, é fácil falar frescura, né? Ou, por exemplo, nessa questão dos toaletes para pessoas com não binárias, né? Que a gente está na USP também com essas discussões e tal. Eu ouvi, né, um colega falou, será que isso não é frescura? Não, não é frescura, tem que ouvir. Então, se é frescura ou não é frescura, depende da escuta, né? Bom, vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício para entender um pouquinho mais da teoria. Vai ser um exercício mental, 2 exercícios mentais em seguida, tá? Então, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Bom, eu vou fazer vou fazer um exercício. Primeiro eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês. Pessoal, lembra da história da Thaís? Então a pessoa está mal no trabalho, depois a pessoa está bem no trabalho. Eu dou muita aula de meditação para quem está bem no trabalho. E é totalmente diferente da aula de meditação, de mindfulness, para quem está bem ou para quem está mal. É totalmente diferente. A pessoa que está em sofrimento, eu estou com estresse, estou com ansiedade. Você falar as instruções que você vai dar para meditar podem chegar de uma forma bem diferente para uma pessoa que está bem. A pessoa que está bem, e de repente ela não tem essa pegada assim, quero fazer uma prevenção. Eu vou fazer uma prevenção para o meu bem-estar. Tem gente que não liga para isso, né? A pessoa quer mandar bem, ela quer atuar bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui no chat. Quando você está bem, na tua experiência biográfica, quando você está bem, né? Na tua experiência em escola, faculdade, no trabalho, dentro de casa, e alguém fala, olha, tem essa tarefa nova aqui, presta atenção. Essa palavra atenção tende a te levar à tranquilidade ou ao estresse? Eu não estou falando de meditação, tá? Então, no trabalho, na escola, na faculdade, quando alguém falava, presta atenção. Essa palavra atenção te remete mais ao estresse ou à tranquilidade, em geral? Menino, não presta atenção! Viu? Deu problema, olha a caca que você fez. Né? Não prestou atenção. Então, tem um artigo maravilhoso do professor de administração da Universidade de Michigan, Carl Wake. É um cara genial. Ele era da linha... Ele foi o cara que trouxe o mindfulness para a administração, o mindfulness da Ellen Langer, que não tem nada a ver com meditação, porque ele estudava organizações que podem explodir, explosões, incêndios, sense-making. Busca de sentido para você sentir o que pode dar caca e causar grandes danos, né? Esse era o estudo dele. E aos poucos ele foi estudando de sense-making, ele foi estudando mindfulness, o mindfulness da Ellen Langer, para você quebrar o piloto automático e estar mais sensível para captar cognitivamente novos sinais de coisas que podem explodir. E ele tem depois ele vai se interessar pela meditação budista, ele tem um artigo sobre mindfulness organizacional, a qualidade da atenção nas organizações, e ele vai trazer isso que eu estou trazendo para vocês. Tem um tipo de atenção no ambiente de trabalho que é a atenção por a tarefa. E outro tipo de atenção totalmente diferente, que é a atenção que ele vai chamar de experiencial. Atenção experiencial. Então, a atenção para a tarefa, eu estou toda hora, estou certo ou estou errado? Sucesso ou fracasso? Eu gosto ou não gosto?
Entendeu? Isso não tem nada a ver com o mindfulness. Então, se eu faço o convite para a pessoa, pessoal, fica tranquilão, arzinho para dentro, arzinho para fora, fica calmão, sininho. Agora, ó, presta atenção na respiração. A maior parte do meu público vai, tô certo ou tô errado? Tô meditando certo ou errado? E a pessoa fica estressada. E daí eu gero mais estresse na pessoa, sem ser minha intenção. Então, eu mudei totalmente o convite para meditação básica, né? Então, é assim, eu tenho explicado meditação para os novatos assim, nas organizações, né? Eu falo que tem 3 tipos de atenção. A atenção para a tarefa, certo ou errado, fracasso, sucesso. Gosto ou não gosto. Daí tem a atenção contemplativa. Você já viu um céu estrelado? Um pôr do sol? Contemplativo. E daí, a terceira, a atenção intermediária e a atenção experiencial. Eu vou estar numa atitude mental como se eu estivesse vendo o pôr do sol. Uau! Né? Que bonito. Ou em inglês, A-W-E. Maravilhamento, encantamento. Né? Uau, que pôr do sol. Eu vou estar nesse estado mental para se perceber a minha respiração. Ou para ouvir um cliente, para ouvir um filho, para ouvir uma pessoa falando sobre experiências de discriminação. Né? Então, atenção experiencial. Então, vamos fazer um breve exercício aqui. Eu te convido a você lembrar uma cena de conexão com a natureza. Ou pôr do sol, ou céu estrelado. Qualquer situação de conexão com a natureza, você lembrar de uma situação específica que realmente aconteceu. Tá bom? Então, te convido, quem se sentir confortável, fechar os olhos, se colocar numa postura tranquila e desperta. Perceber o ambiente, luminosidade, umidade, está seco, ruídos. E te convido a você lembrar de uma cena de conexão com a natureza. Céu estrelado, pôr do sol, um mergulho aquático, qualquer cena, mas uma que realmente aconteceu. Você resgatar os aspectos sensoriais, o que você viu, ouviu, as cores, imagens. E os aspectos internos, né? Quais foram as sensações, quais foram as impressões, as emoções, os pensamentos, o tom de estado psicológico, o estado mental, né? E tenta perceber esse estado mental, se ao lembrar da cena de conexão com a natureza, se o que prevalece é o estado mental da atenção por tarefa, certo ou errado? Será que eu estou lembrando certo? Será que aquele sol está se pondo certo? Será que as estrelas, eu tenho que corrigir alguma coisa nas estrelas? Né? Certo, errado, sucesso, fracasso, gosto ou não gosto, é a atenção por tarefa, que leva ao estresse. Ou se você está conseguindo realmente estar numa atenção contemplativa, né? De desacelerar. E agora eu te convido a gente treinar a atenção experiencial, que é essa mesma atitude mental da atenção contemplativa por uma experiência muito simples, que é a nossa consciência com a respiração com a nossa consciência. Então, o convite é simplesmente observar a respiração natural, o ar que entra, o ar que sai. Simplesmente observar. Veja que eu não estou usando a palavra atenção, né? Preste atenção na respiração. Eu não estou falando isso porque para as pessoas que estão bem, por compaixão com as pessoas que estão bem, porque senão ela vai para certo e errado. Então, simplesmente observar a respiração, o movimento do ar, o movimento dos músculos, dos ossos, tórax, abdômen, narinas. Saindo do certo e errado, fracasso, sucesso, gosto ou não gosto. A experiência nua e crua. Observar a respiração é só um contexto para poder observar diferentes estados mentais.
uma atenção mais tranquila, uma atenção mais presente. Awareness. Atenção experiencial. E agora eu te convido a você lembrar de duas cenas. A primeira cena é uma casa, ou um prédio, uma casa, que você já viu várias vezes presencialmente, mas nunca entrou, ou se entrou, só entrou uma vez, sem grandes experiências. Tenta ser específico. Tenta lembrar de uma casa que você nunca entrou. A imagem dessa casa. E tenta observar as tuas experiências mentais ao ativar essa imagem de uma casa que você nunca entrou. Uma casa específica. E agora o último exercício. Te convido a você lembrar da casa ou apartamento onde você passou a maior parte da tua infância. E observar, tenta lembrar de detalhes desse ambiente, da casa ou apartamento onde você passou a maior parte da tua infância. E tenta observar a tua experiência mental ao lembrar desse ambiente. Três ciclos de respiração. E fechando. Bom, eu queria perguntar para vocês qual é a diferença entre a experiência mental de lembrar da casa 1, que você só viu por fora, e da casa 2. Né? Então, ao que os alunos têm me falado, e o pessoal com quem eu tenho feito esse exercício, é meio doido. O pessoal fala que consegue ver a casa em que você morou de fora e de dentro, ao mesmo tempo, e por vários ângulos ao mesmo tempo. E que cada lugar está impregnado de memórias, de momentos, de conexão com pessoas, de alegrias, de tristezas, né? Ou seja, é uma experiência em que ela não é plana. As pessoas falam que, quando lembram de uma casa que ela não entrou, em geral, uma memória bidimensional, exterior. Parece que eu não entro. Né? E na casa onde eu morei, o dentro e o fora, muita não dualidade. Né? Bom, então é isso que eu acho que o Otto Scharmer se refere quando ele fala de... E o Varela, o Francisco Varela, eles se referem quando eles falam de redirecionar para a interioridade. Eu gosto muito do Arthur Zayonk, que é um professor de meditação norte-americano e um físico, né, que é um professor de meditação do Otto Scharmer, né, que é a meditação como indagação contemplativa, Meditation as Contemplative Inquiry, que é para meditação e criatividade. E ele fala em fenomenologia externa, que eu vou lembrar dos detalhes sensoriais, e fenomenologia interior, em que eu vejo como as minhas experiências mentais ressoam com a experiência mental daqueles stakeholders do ambiente de inovação. Né? Bom, tem essa pesquisa clássica do Shonin e de colegas, em que eles levaram profissionais de média gerência de 3 empresas britânicas para um treinamento de meditação que ele chama de Meditation Awareness Training, que é mindfulness com mais carga de budismo também, pelo que eu entendi. Daí eles têm uma pesquisa quant e uma pesquisa quali. Na quant, então com um grupo de controle, né? Na quant, eles foram pesquisar os chefes formais daqueles gerentes, os diretores. Fulano de tal, é teu funcionário? É.
dá uma nota para o desempenho no trabalho desse cara, antes do treinamento, depois do treinamento, e um follow-up, né, um acompanhamento 6 meses depois. Então, a gente percebe que no grupo que participou 8 semanas de treinamento de mindfulness, houve uma melhora significativa, né, à esquerda, da percepção de engajamento, de desempenho no trabalho pelos chefes formais, e no grupo de controle não teve essa melhoria. Essa é a Quant. A Quali, eles pegaram alguns desses profissionais que participaram do treinamento para falar sobre a experiência deles. E alguns deles falaram assim, o que mudou no teu dia a dia profissional depois desse curso de meditação? Um deles fala, é como se a meditação ajudasse você a falar e se comunicar com as situações ao seu redor. Não quero dizer falar com as palavras, mas começa a haver um entendimento tácito entre você e a situação, né? Não dualidade aqui, né? Interioridade. É como se a situação estivesse do seu lado, mesmo que seja uma situação difícil. Você meio que começa a saber o que fazer. Então, isso os cientistas, analisando várias falas semelhantes, eles falaram fenômeno feedback effect, efeito do fenômeno de feedback. Então, esse redirecionamento, parece que a interioridade daquela situação, que nem a casa. Aquela casa onde eu passei a infância, não é só um objeto frio, estático, mecânico. Parece que ela tem alma para mim, né? Parece que ela me toca, ela me diz histórias, né? Você se sintoniza completamente com o que está acontecendo e obtém feedback instantâneo. Muito comum relatos assim de meditantes no esporte de alto desempenho, né? De repente, tudo fica mais lento e você está apenas no momento. Você está apenas fluindo com isso. Você pode ver claramente para onde as coisas estão indo. Bom, então o Francisco Varela falou de suspender, redirecionar para essa fenomenologia interior, eu diria, né? E esse letting go, deixar ir, né? Tem outra pesquisa bacana aqui do pessoal da Universidade INSEAD, que tem uma unidade na França e outra na Ásia. O pessoal da Ásia foi pesquisar de que forma a meditação ajuda a lidar com vieses mentais que impedem a gente de fazer boas decisões de investimento, de finanças, né? Então, uma amostra praticou meditação e daí tomou decisões de investimento mais racionais, porque eram rodadas de investimento para forçar esse sunk cost bias, que é assim, você faz um investimento, uma decisão de investimento e é uma furada. Mas aí você fala, o ego fala assim, eu vou mostrar para todo mundo que eu tinha razão, com aquela lógica. Então, você investe. As próximas rodadas de investimento, você não investe por causa da lógica financeira matemática, você investe para querer mostrar para os outros que o teu ego sempre tem razão. E daí você gera grandes perdas, né? E o pessoal que praticou meditação conseguiu driblar e evitar esse viés psicológico e conseguiu tomar decisões racionais, independente dessa tendência do ego de querer se justificar. Então, isso como um exemplo de deixar ir o nosso ego, as decisões que a gente faz e as falhas que a gente faz, a gente quer salvar o ego, e a gente pode perceber isso com a meditação e falar, let it go, eu deixo ir, né? Eu não preciso me grudar com aspectos disfuncionais do meu ego. O Mindfulness laico nasceu de um insight, então a gente estava falando da terceira família de meditações, né? De insight, não dualidade. O John Kabat-Zinn, na revista científica de budismo contemporâneo, ele descreve como nasceu a ideia do Mindfulness laico, né? Então, em um retiro Vipassana, enquanto eu estava sentado no meu quarto, tive uma visão que durou cerca de 10 segundos. Foi rico em detalhes, como uma visão instantânea de conexões vívidas, quase inevitáveis, e suas implicações. Eu vi em um flash não apenas um modelo que poderia ser colocado em prática do Mindfulness laico, mas também as implicações de longo prazo na área de saúde e na sociedade. O Thich Nhat Hanh, né, o Thai, ele fala, com todo esse trabalho socialmente engajado, do budismo engajado, primeiro você deve aprender o que o Buda aprendeu, para acalmar a mente.
Depois disso, você não toma ação, a ação toma você. Action takes you. Né? Muito semelhante ao relato do economista praticante da sabedoria chinesa, né, o Brian Arthur, quando ele fala observa, 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 e daí surge espontaneamente um saber, e você nem precisa tomar decisão, porque fica claro o que é. Né? E muito semelhante com essa experiência desses executivos que fizeram treinamento de mindfulness com Shonin, de perceber que a meditação pode deixar a gente sintonizado com os ambientes de inovação, com os ambientes organizacionais. Então, esse é o valor dessas 3 famílias de meditação, que eu estou linkando bastante, né, nos meus cursos com a teoria U. As meditações atencionais, para ativar a mente aberta, e a gente vê a sutileza dos detalhes. As meditações de conexão humana, para a gente sentir, tá mais próximo da gente se sintonizar com a experiência humana das pessoas no trabalho, os stakeholders, né, na alegria e na tristeza. E as meditações de autoconhecimento prático, insight, indagação, inquiry, e não dualidade, né? Que são desconstrutivistas, para a gente perceber aspectos disfuncionais do ego e a gente ativar, em vez do ego, ao nosso ser como interconexão, o interbeing, interser. O Javier Campaio, né, um super inovador, né, na nossa área de pesquisa científica de meditação, ele é um dos inovadores nessa 3ª família de meditações, com o livro dele, Vacuidade e Não Dualidade, Meditações para Desconstruir o Eu. Tem a ver com esse Let It Go, né? Então, através de experiências de conexão. E ele fala dessa escala, eu nem sabia que tinha, Non-Dual Embodiment Thematic Inventory. Então, uma escala psicométrica, inventário temático de incorporação não dual, tem 20 questões, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por favor, indique com que frequência o seguinte ocorre para você, né? Quando a pessoa vai preencher a escala. Ela vai pôr concordo totalmente, discordo totalmente, escala Likert, né? Então, quais são as afirmações? Um contentamento interior, que não é dependente de circunstâncias, objetos ou ações de outras pessoas, né? Uma felicidade que vem de dentro. E algumas são reversas, né? A sensação de que estou protegendo ou defendendo uma autoimagem, o conceito que tenho de mim mesmo. Reversa aqui, ao contrário, né? Como aquela das finanças que a gente falou. Profundo amor e apreço por todos e por tudo que encontro na vida. Então, essas respostas indicam quanto a pessoa tem experiências de não dualidade, que tem a ver com aquele 3º tipo de experiências mentais de meditações, né? Compreender que, em última análise, não existe separação entre o que eu chamo meu eu e toda a existência. Né? Não dualidade, claramente. A sensação de que minhas ações na vida são motivadas pelo medo e desconfiança, obviamente reversa aqui, né? Percepção consciente de minha unidade essencial com uma realidade transcendente, fonte, poder superior, espírito, Deus. Uma consciência inabalável de quietude, mesmo em meio a movimentos e ruídos. Agir sem assumir um papel com base nas minhas próprias expectativas e nas expectativas dos outros. Então, esse é um grande parceiro e mentor de meditação do Otto Scharmer, né? E também meu, desse tipo, 3º tipo de meditação, meditação de insight, né? Tem da tradição budista, aqui ele pega da tradição das meditações do Rudolf Steiner e ele elabora isso e torna útil para a teoria U. Ele fez vários diálogos com o Dalai Lama, que tem livros sobre isso, né? E o Jon Kabat-Zinn faz uma introdução ao livro do Arthur Zajon, que o Arthur Zajon emprega a sua grande capacidade como professor, a sua prosa muito boa e o seu intelecto afiado para nos guiar na experiência de uma prática do conhecimento, de busca do conhecimento com compaixão. Seguindo esse caminho, a gente desenvolve e torna atuante a plena dimensionalidade da nossa humanitude para a gente mesmo e para os outros. Então, isso que está na teoria U, eu vejo como uma expressão de algumas poucas páginas ao final do livro do Arthur Zajon, que ele vai falar como ele faz pesquisa a partir da consciência meditativa. A partir da consciência meditativa, a gente pode fazer pesquisa acadêmica ou inovações.
Então, ele fala uma fenomenologia exterior, né? Mente aberta e coração aberto para ver os detalhes e sutilezas dos fatos e contextos no ambiente de inovação. A fenomenologia interior, que a gente percebe como vão surgindo sentimentos e experiências interiorizadas dentro da gente que ressoam com as experiências das pessoas com quem a gente pratica compaixão. E depois eu trago tudo isso para uma síntese meditativa, numa frase ou num diagrama para meditação com atenção focal e abro para atenção aberta para receptividade do insight. Eu sou muito lento nessas coisas, para mim esse processo demora uns 2 ou 3 meses para eu começar a ter algum insight útil. Eu pratico isso desde 1995 e só nos últimos 5 anos tem dado alguns pequenos frutos, muito modestos. Então, o resumo, né? O que é a teoria U? É mente aberta para ativar a curiosidade. Em geral, quem medita as meditações atencionais, em geral é para ativar bem-estar ou uma atenção receptiva, né? Então, aqui o componente principal é curiosidade para ver as sutilezas do ambiente de inovação. Mente aberta é a capacidade de suspender esses velhos hábitos de julgamento, esses vieses que a gente vê com novos olhos. A compaixão, coração aberto, para a gente ter essa sensibilidade que vem de dentro, que ressoa com a sensibilidade e a experiência humana do outro, né? Então, compaixão, coração aberto, essa capacidade de ter empatia e olhar a situação através dos olhos da outra pessoa. E essa coragem, que eu prefiro chamar de sensibilidade para a busca de sentido e um reposicionamento, né? Esse reposicionamento do interser. Então, vontade aberta é a capacidade de deixar ir o que é disfuncional do ego e deixar vir o que vem do interser. Esse é o processo de conectar as pesquisas de mindfulness, né, as pesquisas acadêmicas de mindfulness, com essa proposta, esse convite da teoria U, para que os meditantes se juntem na ação socialmente relevante nas empresas, universidades, sociedade civil, enfim, governos têm usado isso no mundo inteiro. Aqui no campus USP Ribeirão, eu tenho praticado isso nos últimos meses para ouvir afrodescendentes, né? Graduandos, pós-graduandos, docentes, prestadores de serviços, né? Fiz um pouco disso também na Unipalmares e em Salvador, numa imersão. E esse campus, né, o Marcelo Demarzo estudou aqui, em geral são cenas que a gente ama muito aqui, quem passou graduação, quem vive com esse campus, é muito lindo, né? Fica o convite para vocês virem aqui no campus USP Ribeirão. O Marcelo Demarzo estudou nesse hospital aí, né? A faculdade que eu leciono também aqui perto. E esse lugar, infelizmente, esse lugar que eu amo tanto, por uns 10 ou 20 anos, foi uma fazenda de um escravocrata, o senhor João Franco. Em 1874, ele compra essa fazenda, né, para plantar café, criar gado e comerciante de escravos. Então, ele adquiriu essas terras e construiu a tal da Fazenda Monte Alegre, hoje chama bairro Monte Alegre, né, que hoje é o nosso campus. E tem relatos que ele não tratava bem as pessoas, os escravos dele, né? Hoje eu faço parte da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, eu faço parte da comissão na FEA que cuida disso, das pessoas não serem discriminadas. E nesse território eu tenho ouvido as pessoas, né? E se a gente vê, eu não sei se vocês veem o meu cursor, nessa região aqui que tem esse lago, seguindo esse lago bem de frente, tem uma casinha lá, que é uma parte do departamento de música, onde o pessoal embalava café, e aqui tem um muro de pedra bem grande, que alguns professores acham que foi construído por escravizados, né? E nesse ambiente eu tenho levado algumas pessoas para a gente meditar sobre como a gente instrumentaliza as pessoas até hoje, né? E a gente acha que elas têm um papel, enfim, e como a gente pode quebrar esses muros da insensibilidade, esses muros que nos impedem de ouvir, de fazer a pergunta da compaixão.
né? Qual é a tua experiência? Eu confesso que quando eu comecei esse processo de escuta foi bem difícil para mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu me percebia fake a fazer perguntas. Eu percebi que eu não tinha o tom, era muito estranho. Eu percebia como um violão desafinado, eu não tenho o tom para fazer pergunta, né? E eu tive que ler muito sobre racismo, né? Djamila Ribeiro, autores sobre racismo recreativo, genial do Manuel Soares, Para Meu Amigo Branco, que ele convida o branco para fazer introspecção, e esses livros dos Estados Unidos também, e ouvir as pessoas. Depois que eu vi umas 5, 10 pessoas, eu comecei a me sentir no tom para fazer a pergunta de uma forma que fosse agradável, porque em sociologia, psicologia, as pessoas afrodescendentes e os brancos gostam desses temas, estão acostumados com esses temas. Em administração, não. Metade gosta, metade, mesmo os afrodescendentes, metade não se sente muito desconfortável com esses temas. Então, é muito delicado colocar esses temas numa sala de administração, porque vários afrodescendentes não se reconhecem como pessoas negras, optaram por estratégias de branqueamento, né? E dá para entender. Um aluno de pós-graduação me falou que ele sofreu tanto bullying na infância que ele optou por estratégias mentais de branqueamento, né? Então, é muito delicado, mas, enfim, e é muito frustrante também, mas o começo, e depois é extremamente significativo, porque mindfulness tem a ver com a dignidade humana. O Buda, ele foi o cara que desafiou, o Buda histórico, ele desafiou as castas, né? As leis de cotas raciais vieram inspiradas da experiência da Índia de acolher esse impulso do Buda de desafiar as castas, né? E nós vivemos num sistema de castas, isso os afrodescendentes, né, os pesquisadores de racismo, eles falam, e eu pensei que era exagero, e hoje eu constato que é uma verdade. Só que é sutil, e no âmbito do sutil é uma escuta atenta, né? E o que está em jogo é a nossa dignidade de pessoas brancas, inclusive. Tem estudos que indicam que racismo faz mal para as pessoas brancas. Primeiro que o racismo precariza o trabalho, inclusive das pessoas negras, das pessoas brancas também, então é um tiro no pé, né? E outra que o racismo tem a ver com o medo. Quanto mais tem pesquisas muito interessantes que induz medo nas pessoas, depois faz teste de racismo. Quanto mais medo, mais as pessoas têm atitudes racistas. Muito interessante. Então, e tem um artigo maravilhoso, o racismo, a neurociência do racismo, que é uma revista que ela pega, eles têm artigos para adultos, para pesquisadores, tem artigos de comunicação para adolescentes. É muito legal. Então, eles escrevem um resumo de artigos científicos numa linguagem para adolescentes e os revisores são adolescentes. 4 adolescentes falam se a linguagem está legal. Então, tem esse artigo, O Racismo no Cérebro, que faz essa revisão de artigos sobre... Então, a nossa amígdala cerebral, ela classifica as pessoas dentro do meu grupo, fora do meu grupo. Se é fora do meu grupo, é uma ameaça, eu tenho medo, eu quero rechaçar. Se é dentro do meu grupo, tranquilo, está comigo. Então, eles mostram as fotos de uma pessoa negra para uma criança branca, bem pequenininha, e mede a atividade da amígdala cerebral, não ativa. É do meu grupo, não é ameaça. E conforme vai aumentando a idade da criança branca, e você mostrando a foto da pessoa negra, vai ativando cada vez. Mas, gente, é uma reta. Ela vai crescendo, assim, a atividade da amígdala cerebral, porque a sociedade ensina a classificar como outgroup, é um viés, né? E isso está relacionado com o medo. Quanto mais você mete medo na pessoa, mais ela vai ter atitudes mentais racistas, né? E daí você pode fazer o cognitive reappraisal, que o Marcelo gosta de traduzir como reinterpretação cognitiva. Tem gente que... ou ressignificação cognitiva, enfim. Então, você contar histórias. Tem uma pesquisa que é assim, a pessoa branca, primeiro mede com uma escala psicométrica o quão ela discrimina as pessoas. Tem uma escala de Harvard para isso. E daí ela faz um teste mental assim. É uma meditação guiada, um exercício guiado, não é meditação, é um exercício mental. E a pessoa que guia convida assim, imagina você branco, você foi sequestrado por um bandido branco. E daí você é ofendido, você passa estresse, você passa perrengue,
você passa medo por causa da agressividade desse bandido branco, né? Você é branco sendo assaltado por um branco, sendo sequestrado. E, de repente, vem um herói preto e te salva. O herói negro te salva. E depois disso, faz de novo a escala psicométrica e abaixa a tendência mental para discriminar as pessoas. O que eu estou fazendo? O que eu criei um programa que está em fase de teste, eu já testei com 4 turmas, né? Que uma das minhas disciplinas é filosofia. Eu estava dando aula de filosofia e uma aluna negra chegou ao final da aula com muito tato, muito gentil. Kalia, isso não me representa. Eu fiquei feliz, porque isso me oportuniza. Então, daí eu pude dar uma aula sobre o Ubuntu, mesmo que não é meu lugar de fala, eu estou aprendendo, né? Eu sou professor, eu honro a filosofia do budismo sem ser asiático, né? E eu posso honrar a filosofia africana, o Ubuntu, que o Mandela usou. E daí eu estudei muito sobre filosofia Ubuntu e eu estou convidando pessoas negras eu fui para Salvador entrevistar um irmãozão que eu conheci agora, o professor André Nascimento, que eu estou praticando as escutas factuais, empáticas, generativas com ele, para acolher o protagonismo dele como docente de administração. Eu sou apaixonado por dar aula, ele também. Então, a pessoa onde eu mais posso praticar alteridade é alguma coisa com uma pessoa apaixonada pelo fazer profissional que eu gosto. E daí foi muito interessante, porque eu pratiquei escuta da história dele, que está no meu canal do YouTube, saiu ontem, e a partir disso eu tenho feito entrevistas escritas. Eu fiz presencial, mas eu não registrei. Na psicologia preta, existem comprovações de que pessoas negras desconfiam de pessoas brancas. Eu falei, que injusto. A gente está 600 anos sacaneando os caras, é óbvio, né? Eles desconfiam da gente. É óbvio. E daí, com Decentering em meditação, eu desconfio de mim mesmo. Um amigo meu negro, um professor da USP aqui, negro, ele falou que não é fácil ser professor universitário negro no Brasil. E ele me falou que o branco quer ser uma princesa, os indígenas também, claro. Os brancos querem ser sempre uma princesinha Isabel, sendo a salvadora da pátria. Sempre tem um branco querendo dar a última palavra. Uma branquinha, um branquinho querendo dar a última palavra e querendo mandar. Não tem espaço para se autodefinir. Então, essa é a principal ressalva, tanto dos intelectuais negros quanto quilombolas e das pessoas que eu estou entrevistando. Tudo tem a ver com criar espaço para as narrativas, para o protagonismo. Então, no meu canal do YouTube, né, eu estou engatinhando isso, de ouvir economista negra, ouvir um cientista inovador negro, da parte de farmacologia e química, ouvir um professor de ADM, enfim, é um trabalho de escuta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com públicos brancos, com exercícios de mindfulness e conexão com a natureza, ancestralidade, falecido, senso do sagrado, conexão eu-comunidade, eu-tu e eu e os não nascidos. São 6, 7 elementos da filosofia Ubuntu, segundo o Mogobe Ramose, professor da África do Sul. E é um processo longo, né? Dá para fazer curto, mas a gente faz longo. E depois disso, eu mostro o caso da chocolates Dengo. Alguém já comeu chocolates Dengo? É doido de bom. É o pessoal da Natura, né? Que saiu da Natura e investiu nesse chocolate com o mesmo conceito do Natura Ecos. É para bater na Copenhagen e para bater no chocolate suíço. Eles lançaram na França. Agora, eu tenho muitos alunos franceses. Todo semestre tenho 8 ou mais alunos franceses em algumas turmas, né? Por causa dos intercâmbios. Daí eu mostrei, né, que lançou chocolate brasileiro Dengo em Paris. E então a gente tem um exercício de conexão humana com chocolate tradicional, que é um exercício do meu amigo Rodrigo Siqueira, do PhD dele, que é um exercício que as pessoas comem um chocolate e depois elas se conscientizam de que aquele chocolate tem envolvimento de trabalho infantil na África. Hoje, a maior parte do chocolate que a gente come, gente, tem envolvimento com trabalho escravo infantil na África. A maior parte, né?
Daí tem esse documentário, The Dark Side of Chocolate. Então, ele resumiu isso e ele fez um teste, o Rodrigo Siqueira, com funcionários da Google da Califórnia, e eu tenho feito isso em várias turmas. E daí é muito interessante, né? As pessoas fazem a meditação da compaixão, né? Que você esteja bem, que você seja feliz, para as pessoas da cadeia de suprimento do chocolate, antes de ver o documentário The Dark Side of Chocolate, e depois. E é muito forte essa experiência dos alunos. Eles ficam muito mobilizados com isso. Então, você saborear a injustiça, né? Então, mindful eating e compassionate eating. Então, é um ato de comer e degustar com consciência presente e com uma consciência compassiva. Você já comeu alguma coisa com consciência compassiva? Você sabe qual é a condição social das pessoas que produziram aquele alimento? Vai ver, né? Vê esse documentário, The Dark Side of Chocolate. Então, isso no começo do curso de Teoria U. E, ao final, eu fiz uma degustação com chocolate dengo, todinho do protagonismo, storytelling, do protagonismo dos produtores rurais da Bahia, vários deles de famílias negras, né? E as peças de branding, de reforço de marca, que a marca Chocolates Dengo faz, tanto na França quanto no Brasil. E é lindo, né? Com todas as nossas raízes culturais. Os índios, Iemanjá, a festa de Iemanjá, a roda de capoeira, enfim, as nossas raízes africanas, as nossas raízes. E daí é interessante, a minha experiência foi que esse meu treinamento sobre a sabedoria Ubuntu, na disciplina de filosofia, as primeiras turmas, o pessoal, metade do pessoal branco gostou, e, sei lá, 20% do pessoal branco, talvez aqueles que sejam mais olavistas, né, dessas ideias aí de extrema-direita, não sei, não se conectaram. E daí, quando eu trago o chocolate dengo, todo mundo se conectou. Administração, faculdade de administração, ó, pessoal, ó como os empreendedores brasileiros estão ganhando dinheiro, honrando as raízes culturais, né? E realmente, no chocolate dengo, a palavra dengo tem a ver justamente, né, com o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, infelizmente, nessa fragmentação do ser ocidental, né, a nossa filosofia era integrada como do budismo, lá nos estoicos. Tem muito estudo do estoicismo e do budismo super consonante. Daí vem, na época medieval, religião e razão tem que separar. Na época moderna, emoção e razão tem que separar. Na época do Nietzsche, não pode ter valores, ídolos. Não pode ter valores. Daí o Heidegger vai falar, por causa da desconstrução do Nietzsche, o capitalismo selvagem ficou ainda mais desconectado de valores, né? No livro do Luc Ferry, Aprender a Viver Filosofia para os Novos Tempos, ele mapeia isso. E daí o Luc Ferry vai tentar resgatar a cultura ocidental através da alteridade. Ele pega uma ideia do Kant, que era um filósofo racista, com falas racistas, Hegel também, Hume, os caras têm falas horríveis. Eles tiram a África Negra do mapa, da geografia da racionalidade humana. O Hegel fez isso, né? Muito triste. Eu aposto que ele não sabia o que isso ia custar em sangue, né? Em toneladas de sangue. Eu imagino, né? Mas, enfim, e depois um filósofo recente, ele passa 6 meses na África só ouvindo filósofos africanos. 6 meses, só ouvindo. Eu estou imitando esse cara, né? Só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. E depois ele traz a filosofia de diálogo intercultural, né? De igual para igual, alteridade. Então é isso, a gente perdeu a alteridade no Ocidente. E a gente está precisando do budismo para isso, né? O budismo laico, o mindfulness, para a gente resgatar a alteridade. A gente tem Buber, a gente tem algumas da sabedoria judaica também trazendo a escuta, né? Eu, tu. E o grande exemplo de administração e de líder compassivo, que é o Nelson Mandela, toda a carreira dele praticando a sabedoria Ubuntu, que é conexão humana, e isso foi banalizado no mercado de gestão de pessoas aqui no Brasil, segundo o professor Anderson Flores, de Filosofia Africana, UNB, né? Então, agora é uma chance de resgatar, indo na fonte e trazendo essa tensão experiencial. Porque quando um afrodescendente fala ancestralidade, isso vem de um conjunto de experiências que eu não tenho como ter.
Porque a minha tradição ocidental, ela foi da fragmentação. E é muito desafiador. Só pelo intelecto a gente não capta e não cria conexão, né? Então, a atenção experiencial, que o Carl Weick vai falar, que a gente vai desenvolver com a meditação, observa a respiração, atenção experiencial. Agora, vai ouvir uma fala sobre ancestralidade, né? Daí é muito interessante. Então, eu me conecto, eu faço luto contemplativo com a minha avó falecida durante a pandemia. Luto é uma coisa nostálgica, mas eu posso ver assim, ao longo da trajetória da minha avó, que valores, que senso de propósito ela foi embodiment, que busca de sentido ela foi embodiment. E eu me conecto com isso. E através disso eu consigo, dos meus mestres de meditação, que eu passei por uma vida monástica um ano e meio na Alemanha, e tenho meus mestres, né, de meditação, e fazendo esse luto contemplativo, eu começo a pegar uns 2%, uns 3% de ressonância quando meus amigos afrodescendentes falam de ancestralidade, né? Então, e ancestralidade tem a ver com o futuro, de respeitar as novas gerações numa ancoragem existencial, e a gente perdeu isso. Então, a gente continua sendo uma máquina de moer gente. As nossas instituições, a conclusão que eu cheguei é que as nossas instituições, elas são boas para aumentar a autoestima de branco e detonar a autoestima de negro. É isso que eu constatei, com raras exceções. As pessoas que estão... Eu pensei que quem sofriam eram as pessoas negras que estavam em condições sociais precárias. É impressionante o sofrimento psicológico de negros em ascensão social. É impressionante, é um capítulo à parte isso. Tem psicólogos que estudam só isso, né? E os relatos têm surgido isso. A maior parte deles, eles fazem bastante uso de prestadores de serviço de psicologia, né? A não ser pessoal que veio da Zumbi dos Palmares, que lá eles têm, no livro Executivos Negros, do Pedro Jaime, Executivos Negros, Pedro Jaime, maravilhoso. Um dos trabalhos da USP que eu mais honro, né? O Marcelo Demarzo está orientando um doutorado, eu estou co-orientador aqui na FEA, de Mindfulness e Diversidade Racial. E essa pesquisadora negra, Juliana, ela me recomendou esse livro. E lá mostra que pessoas que têm uma formação na cultura afro-brasileira, na história afro-brasileira, têm uma relação mental positiva com a cultura afro-brasileira, daí essas pessoas estão muito mais blindadas desses sofrimentos, né? E na USP, que a gente tem essa crítica de ser elitista, a gente, na antropologia tem, na pedagogia tem, ADM, eu pratico racismo institucional no meu na minha proposta de disciplina. Não tem nada de autores negros, né? Agora está começando a ter. Agora eu estou começando a incorporar. Eu gosto de fundamentar bem a coisa, não colocar assim, né? Então agora está começando a ter em todas as minhas disciplinas. Gente, foi um prazer conversar com vocês.